Não, tua mãe não te matriculou em escola quando você era... Mentira! E aí, assim, tipo, esse período até os meus 6 anos de idade, eu vivi em isolamento extremo, assim, tipo... Quarentena. Não fez, então, a Total. pré-escola? Não. Você não tinha contato com Passa. criança, Não. nada? Só E com aí? os meus pais e os meus irmãos. O que você fazia? Jogava videogame? O que você fazia? Nem sei, eu acho que eu assistia TV. Passar, mas era um bairro perigoso, tipo, como? Não podia sair na rua pra ir pra escola? O que acontecia? Esse tipo de coisa. Eu lembro que tem uma história que me marcou muito quando a gente morava lá, Ah. um pouco antes da gente mudar, inclusive voltar pra Santa Catarina, teve uma... Eles roubaram uma casa na vizinhança, mas eles não roubaram as coisas dentro da casa, eles literalmente roubaram a casa, eles carregaram a casa em um caminhão e levaram embora. Eu não acredito! Já aconteceu isso na minha casa do lado, que eu morava aqui em Roubaram São a Paulo. casa? Roubaram tudo. O vizinho chegou, o menino não tinha mais Gente. nada. Desceu o caminhão, então, na casa. E aí vocês ficaram sabendo dessa história. E aí, tipo, era um bairro mais complicado, então a minha mãe, que era super protetora, não Não permitia você. Permitiu- A princesinha na época. E não sair. levou você pra escola. E aí eu não... Você e tive seus contato. irmãos também não fizeram, não estavam na escola nesse período, foi Não, os isso? meus irmãos iam. Tá. Eles trabalhavam fora, Aham. então, tipo, tinha uma vida normal. Mas eu ficava em casa, né? Ficou lá isolada a Rapunzel, isolada na torre. Olhando pelo Pela muro janela. só, pelas frestinhas da grade. Gente, Caramba, quantos anos você tinha? Cativeiro. Até os 6. Até os 6 anos. E aí depois você voltou pra... E aí a pra- gente pra- voltou pra São Carlos. Santa Catarina. Aí você já começou a estudar. Mas também teu pai é do 8 pro 80, né? É de São Passado. Carlos, ele melhora um pouquinho pra Chapecó, arrasa pra Curitiba. Curitiba é babado, Curitiba é legal. É que ela ficou lá em quarentena lá. Mas depois voltou pra fim do mundo de vez. Vamos voltar pra São Carlos. É, eu acho que a vontade de voltar pra cidade natal foi uma decisão bem da minha mãe. Tá. Porque os pais dela moravam lá, os meus pais tinham uma casa própria lá na cidade. Já tinha uma ela- estabilidade lá, né? Já tinha uma estabilidade e a minha mãe também, de certa forma, vivia isolada, assim como eu também, porque ela sempre foi dona de casa, então nesse período que a gente morou por lá, ela não tinha contato com outras pessoas. Então Também. tinha a falta dos irmãos, dos pais, Tava dela, distante. dos Da parentes, família ali, família de né? modo geral. Então acho que isso foi uma coisa que pesou bastante pro retorno. Mas em São Carlos você começou a estudar. Aí, quando cheguei em São Carlos... Conta. Porque, assim, foi sempre um sonho pra mim essa coisa do aprendizado e tal. Eu lembro, assim, desde muito criança, quando eu tava lá em Curitiba, eu pedia pros meus irmãos a me ensinar a escrever, isso, aquilo. Mas não é como tá em uma escola, né? É Sim, totalmente não, tem nada a ver. A diferente, educação. gente. Ou a pessoa tem é educador e sabe como lecionar. É diferente de você se autoaprender ou alguém te ensinar que não tem noção, né? E aí, como é que foi pra você chegar numa escola que, tipo, as crianças, já querendo ou não, já estavam Já tinha um alfabetizadas, desenvolvimento né? a mais que eu. E aí a minha mãe não quis, tipo, se eu me matriculasse na pré-escola, eu atrasaria os estudos, porque a idade pra entrar na primeira série já era com 6 anos, que era a idade que eu já tinha na época. Então me jogou direto na primeira série, vai que tu vai conseguir. Só que aí já começa o pesadelo da criança, né? Porque eu cheguei em uma turma que a professora me isolou, assim, resumidamente ela me isolava dentro da sala de aula, porque eu não sabia ler e escrever, que era o papel dela, tá fazendo Não lá te dentro, era ensinar. ensinar, né? Ela me isolava na sala e aí falava que eu era burro, que eu tinha que levar pasto pra aula, para o lanche, coisa assim. E Levar aí- o quê? Pasto. Passado! Ela falava isso pra você? pesadíssimo, Que professora assim. é essa, doida? Ai, gente, é que vocês não estão entendendo. Estamos falando de um período bem atrás, onde a educação, Imagina, o professor, ele Não, tinha aquelas Se a minha mãe punições. ouvisse isso, minha mãe batia Piora, na cara tá? da professora. Eu tô falando do sul, amor. Não, Piora, tá? Dá Calma, pra que ela vai. Ela falava que você Agora eu ri, Mas mas você vai resolver. contava pra tua mãe? Então, eu contava pros meus pais. É, e aí? Só que demorou um tempo, porque não era tão fácil o acesso à diretoria da escola, ter essa conversação. Mas eu sei que O que piorou pra onde? foram alguns meses vivendo essa situação. Imagina o trauma pra você do primeiro Total. contato com a porque eu fui escola. Com muito interesse em aprender e ter essa experiência, sabe? Eu lembro, assim, do primeiro dia que eu cheguei com todos os materiais na minha mochilinha. Coloquei tudo em cima da mesa, feliz da vida Foi pra um começar. dia bem marcante pra e já no você. primeiro dia Já veio, mandou você sabe? comer pasto, menina. E aí eu ficava isolada num canto e eu sempre tive muita aptidão pra desenho, sempre gostei muito da criação, dessas coisas. Então eu ficava desenhando lá no meu cantinho e aí tinha um horário do dia que ela tirava pra pegar no meu pé, sabe? Querer graça. E aí tanto que eu lembro de ter
tido contato com as crianças da minha sala, porque foi um isolamento que ela me isolou e as crianças acabaram me isolando também. Então, eu lembro de semanas após, assim, de eu estar parado em uma aula de educação física, porque aí eu não participava da aula de educação física também, ficava isolado em um canto, porque as crianças não brincavam comigo, sabe? Você era motivo de bullying da professora. chefe maior, da professora. Então- Quem ia querer saber de você? Exatamente.